nosso mano, jornalista, memorialista Daniel Alcarria é o convidado do Tribuna de Honra desta quarta-feira, 29 de outubro, primavera 2025. Um salve, mano Daniel Alcarria. Obrigado pela presença. Obrigado, bom dia Samuel, bom dia Ayrton, bom dia a todos os seus ouvintes aqui da FM Mauá 87,5. Sempre uma honra, um privilégio, agradecer o convite, a gente está proseando aqui. Obrigado, viu? Daniel, como pintou a ideia de colocar no livro o primeiro título do futebol profissional de Mauá? Pois é, vamos ser sucintos, né? Até porque o tempo urge, né, Ayrton? Um abraço. Mas assim, eu fiquei exilado, né, do dia 31 de dezembro de 2024 até meados de abril, né? E nesse meu exílio político, né, eu acabei, né, para direcionar todas as nossas energias e toda a nossa frustração com o ocorrido, né? Então a gente, em vez de ficar com frustração ou ficar com frescuragem, vamos colocar o nome mesmo, né? A gente continua batalhando e pesquisando, né? E trabalhando para que resgatar a memória da nossa cidade. A efeméride é importante, né? Os 40 anos desse título, que ele foi, né, até hoje, considerado um dos mais importantes do futebol, certamente, né? Do futebol profissional. E certamente também dos mais importantes da história do esporte local, tá? Porque nós estamos falando, e quem tiver a oportunidade de adquirir o livro, de poder acompanhar a gente hoje aqui, né? A cidade vivia a época, vocês que são um pouco mais da minha época, né, mais contemporâneos conosco, lembra que aquela campanha do título de 85, ela não mobilizou apenas os esportistas, mas ela mobilizou a política, ela mobilizou a cidade, porque era uma novidade, Ayrton. Mauá vivia num estado de graça no sentido do futebol profissional. Enquanto Santo André, São Bernardo, São Caetano já tinham outras experiências mais consolidadas com o SAAD, com o Santo André, mesmo com o Esporte Clube São Bernardo e Aliança, sim, Mauá ainda era muito novidade, né? Tanto que foi um período muito profícuo, né, na profusão do futebol profissional na cidade, em razão da inauguração do estádio municipal, né, em 8 de dezembro, né, e no ano seguinte, né, o mauaense, numa campanha esplendorosa, conquista aquela terceira divisão. Então esses foram os motivos. Na verdade, né, o Samuel e Ayrton, a gente dá continuidade, né, a esse trabalho de pesquisa que nós temos feito com o esporte da cidade e que agora nós vamos ter a oportunidade de poder entregar para os esportistas, para vocês, jornalistas, para a população, um pouco, né, dessa importante passagem do esporte local. Ayrton Marques? Correto. Um abraço, obrigado por você estar conosco, compartilhando as informações, os acontecimentos, a memória. Você lembra do dia do título, logo cedo, quando você levantou? Você lembra de tudo? Rapaz, eu lembro de tudo. Nesses 4 meses sabáticos, você lembrou, você reviveu isso, né? Então, na verdade, né, Ayrton, porque assim, eu tenho um pouco também, pessoal, de uma memória afetiva, pessoal. Né? Sim, Foi justamente neste ano que eu pude conhecer um estádio de futebol. Você tem uma ideia, né? E com o meu pai, que ainda está vivo, mandar um beijo no coração do meu pai. E eu lembro como se fosse hoje o jogo. Nós fomos assistir ao clássico entre Mauaense e Taboão. Foi 4-1 pro Mauaense. E no final deu uma quebradeira do caramba lá. Uma confusão muito grande lá entre os jogadores do Mauaense e do Taboão de São Bernardo, né? E então, assim, eu lembro de muita coisa. A final em si, quando o título já estava, quando o acesso já estava consolidado, o jogo que definiu o título foi no dia 16 de março já do ano seguinte, de 1986, contra o Mirassol. O primeiro jogo foi em Mauá, 3-0, no dia 11 de março de 86. Aí já estava definido os dois que subiram, que foi o Grêmio Esportivo Mauaense e o atual, né, surpresa e sensação do futebol brasileiro, o Mirassol Futebol Clube. E aí nós ganhamos de 3-0 o primeiro jogo, no dia 11, e o 0-0 seguramos lá no Maião, 0-0. Agora, o jogo do acesso mesmo, que é o jogo que eu coloco, inclusive, a foto do time na capa do material e do próprio convite que eu concedi para vocês aqui, foi no dia 27 de dezembro de 85, na virada heróica contra a Associação Esportiva São Joanense. Né? Posso mostrar? Claro, por favor. Estava 2-0 para São Joanense, o Samuel. E Tigrila empatou, né? Em 2 gols, Tigrila empatou. E o nosso amigo Giba,
né, que hoje em São Caetano, que estará presente conosco também no dia 28, fez o gol da virada, e eu estava no estádio também, Samuel. E Ayrton, e a gente pôde acompanhar com muita emoção aquele feito histórico, ainda hoje não alcançado. Nem o título de 2003, que me perdoem os jogadores da época, que foi um timaço também, um título que daqui a algum tempo nós vamos retratar também, né? Mas aquele como foi o primeiro, né? E também a condição, porque as divisões de acesso do Paulista e a terceira divisão, nos anos 80 e 90, você tinha uma disputa muito mais qualificada, né? Você tinha clubes, pra você ter uma ideia, o Oeste de Itápolis estava naquele campeonato, o Mirassol estava naquele campeonato, então você tinha times de tradição. Mas pra gente, né, ser bem objetivo, foi um pouco dessa... A gente lembra de todas as datas, né? Agora, Daniel, qual foi o time base da campanha histórica vitoriosa de 85? Então, ali, Samuel, quando você acompanhar a leitura do livro, você vai perceber que foi uma campanha, um campeonato longo, né? Hoje seria inimaginável, né? Uma terceira divisão ter 8 meses. Né? Inimaginável. Gostei, né, o calendário é importante. Pois manter o emprego da galera. Claro, eu penso que... Mas hoje, infelizmente, nem os próprios clubes querem, né? Interessa. Porque fala que o custa demais e tal, mas enfim, o campeonato seria interessante, né? Se fosse mais tempo. Enfim. Então, ali nós tivemos 3 treinadores. Tá? Então, você teve ali no meio da campanha, você teve algumas crises internas, né? Obviamente, rapidamente superadas com a mão de ferro da dupla Pedrinho e Clóvis, né? Meus amigos, grandes dirigentes do esporte local. E então, assim, você teve também muitas mudanças, né, também do time na competição. Uhum. Mas alguns jogadores, eles se destacaram com a quantidade de jogos, com maior quantidade de jogos. Né? Então, digamos, a espinha dorsal do Grêmio. A espinha dorsal, né? Então, vamos lá. Né? Você vai colocar lá o goleiro, o Gilmar, né? Ele jogou 16 jogos nesse torneio. E o goleiro Borracha, que jogou em 5 oportunidades. E nos 5 jogos que ele jogou, ele simplesmente não tomou nenhum gol. E, inclusive, no jogo de ida com a São Joanense, ficou invicto. E o jogo de ida, o Samuel, lá em São João da Boa Vista, Ayrton, quando foi 0-0, ele tirou nota 10. Imagina, um goleiro tirar nota 10. Ele garantiu o empate e praticamente metade do acesso, né? Porque conseguiu um empate lá em São João da Boa Vista. Então, vamos lá. Goleiro Gilmar, lateral direito o Luizinho, tá? A defesa lá, o Donizete, o meu amigo Donizete, e o grande alemão, esse a gente não conseguiu contato com ele, de Ser Marim, que veio do Santo André, jogou no Fortaleza, jogou no Operário do Mato Grosso do Sul, era um jogador consolidado, era um exímio batedor de falta. Não achou? Ninguém não conseguimos o contato dele. Né? Fora da polícia? Não. O volante era o Fernando, né, o caixa, o lateral esquerdo, eu falei do Luizinho como direito, né? Sim. Rapaz, lateral esquerdo, vamos colocar o Laurindo aí, vai, o Laurindo que veio de Santo André, que Mais hoje... um de Santo André, né? Que hoje, aliás, o Santo André e o próprio São Paulo Futebol Clube ajudaram muito na sessão de jogadores, como o Tigrila veio do São Paulo, o Dias veio do São Paulo, o Giba era do São Paulo, depois o goleiro saudoso, finado goleiro Cavalieri, que era o terceiro goleiro, também veio do São Paulo, do Santo André veio o Alemão, veio o Benê, veio o Laurindo, né? Enfim, você teve o Alemão. 5, 6 jogadores. 5, 6 vieram. Então, o próprio livro a gente retrata isso também, com a própria fala do Pedrinho, Samuel, que muita ajuda do Santo André e do São Paulo. Mas voltando, né? O volante, você pode colocar aí o Benê, né? O Benê lá do União. Depois você vai ter lá o Tigrila, você vai ter o João Carlos Rios, você vai ter depois ali o Ica, o grande craque histórico do Grêmio Esportivo Mauaense, né? Depois você vai ter lá o Gaúcho, você vai ter lá o Valtinho, você vai ter lá o Giba, eu já falei, né? Passou de 11 aí já, né? Como eu te falei, porque na verdade, aí o que acontece? Quando começa a terceira fase, o presidente dispensou 6 jogadores. Meio time. Meio time, inclusive o artilheiro Gaúcho. O artilheiro do campeonato foi por algum problema interno que, em entrevistas recentes, eles não quiseram abrir. Tá comportamento, tudo certo, né?
E na final, contra o Mirassol, já era um time totalmente reformulado. Porque como o Mauense estava montando um time para a segunda divisão e não houve tempo hábil entre a disputa do título e o início do campeonato, então, assim, na verdade, muitos jogadores que conquistaram acesso não estavam na decisão. Só que eu considero também como campeões, mesmo o cara jogou só 2 jogos na campanha, porque o campeonato começa no dia 16 de junho e termina no dia 16 de março do ano seguinte. Né? Então, em tese, o Samuel e Ayrton e ouvintes, essa é a formação básica, né? Sempre com o goleiro Gilmar, o Alemão, Donizete, Laurindo, né? Aí temos outros atletas também que jogaram poucos jogos, né? Ou uma quantidade menor, o Valtinho, né? Enfim. O campeonato começou em junho, né? Junho, dia 16 de junho, contra o Paulista em Suzano. Agora, Daniel, relembrando pra galera. Nasceu, né? Nasceu. Gerardo nasceu um título, nasceu. Quais foram os 3 treinadores e o mais longevo nesse período? Vamos lá. O primeiro foi o saudoso José Benetti, né? Ele atuou como treinador, se não me falha a memória agora. Rapaz, agora você me pegou, hein, cara, que eu acabei não trazendo o livro. De cabeça eu não vou lembrar. Mas ele atuou cerca de 10, 11 jogos, dos 24. Tá? E detalhe, ele foi mandado embora invicto. O Mauense não tinha perdido nenhum jogo ainda. Aí, quando ele foi mandado embora, aí, né, é chato dizer, mas vamos dizer, vai. Disse que ele não tinha, né? A diretoria queria um treinador com pulso mais forte, né, no vestiário. E disse que o Benetti sargentão. Um sargentão, estilo Felipão, né? Um estilo Muricy. E aí ele foi, né? Enfim. Era camarada. Era camarada paizão. E acabou caindo. Aí o irmão dele, o Adervano, que estará presente conosco no dia 28 também, era o preparador físico, ele acabou assumindo em um único jogo, que foi justamente a primeira derrota do Mauense, que foi para o Jabaquara. E detalhe, nessa campanha, amigos, o Mauense perdeu apenas 2 jogos. E sugestivamente os 2 jogos para o Jabaquara Atlético Clube. Então foi lá e cá. Perdeu os 2 jogos lá. Nós não perdemos para o Jabaquara aqui. Os 2 jogos que perdemos, na primeira fase, perdemos lá. E já na fase decisiva, perdemos lá também. E aí teve aquela situação lá que o livro vai contar, né? Sim. Aqui nós ficaremos meia hora aqui. Que é aquele segredinho lá, que teve aquele problema do jogo do Jacareí, a Batalha de Jacareí, onde o jogo foi suspenso, depois ele foi remarcado, o jogo foi remarcado. Se aquele jogo fosse validado, o Mauense tinha caído fora e nós não estaríamos falando do título aqui e teria subido outros clubes, né? Bem, além do Benetti, os outros 2? Sim, o Zeca Benetti, o Adervano Benetti e, por fim, o Roberto Bonora. Né? Bonora que foi campeão lá na seleção de Santo André, nos jogos abertos do interior. O primeiro título do futebol nos Jogos Abertos do Interior foi Santo André. Foi aqui, exato, na região do ABC. Santo André. E o Bonora também. E o Bonora era o treinador. Assumiu também o Esporte Clube Santo André. E depois, Samuel... E montou o quadrado mágico de 79, Fernandinho da Silva, Arnaldo e Bona. Que depois Ramalhão. Foi subir em 81 né, naquela vitória contra o 15 Piracicaba no Parque Antártica. Mas só para encerrar aqui. Então o Bonora, 6 anos depois, veio para o Grêmio. Isso, o Bonora conquistou o acesso e o título. E aí o Bonora sai do Mauaense e ainda vai dirigir a Descalvadense em 86 e ganha o título da terceira também. Então, caramba! O Bonora foi campeão em 85 no Mauaense e em 86 na Esportiva Descalvadense. O homem usa meia de lã, então, hein? Em pé quente. É quente. Agora estou perguntando aqui se você lembra quem foi o árbitro aí da final. Você lembra? Os bandeirinhos também? Árbitro, sim, o Edmar Soares. Quem está perguntando aí, tem o nome dele aí? É o Gordo e o Iquinho. O Celso e o Sérgio. Na verdade, tô brincando com você, lógico, um lógico. abraço, Porque tem muita coisa nesse sentido aí. Alguns amigos, e eu já rechaço, Samuel, na hora, porque tem muito aquela coisa do extracampo, que não sei o quê, que pra mim é o choro de perdedor. Não, naquela época você quer porque o Mauaense, em 84, a gente alega a mesma coisa que o Capivariano, que é isso, que é aquilo e isso. Só que é o seguinte... Pergunta para os jogadores. Nós empatamos aqui no Bruno Daniel em 84, eu falo. Era pra gente ter subido em 84. Só que a gente empata em casa com a São Joanense em 3-3 e perde pro Capivariano. Aí ele pode dizer que foi o árbitro. Então, aí no ano seguinte é a mesma coisa. Então a gente não pode desqualificar. O Mauense tinha um senhor de um time, né? Um time que estava preparado para o acesso, certo. Que ele segurou os principais jogadores da campanha de 84, onde o Mauense ficou em terceiro lugar.
Subiram Capivariano e Garça. E aí o Mauense montou um time, né, capaz, e foi um time que, claro, que os adversários também eram fortes. O Jabaquara, o tradicional, você tinha o Orlando Amarelo lá como jogador. Você tinha o Gilberto Costa lá como jogador. No Jabaquara. Ainda estava lá, né? Estava lá. Você tinha o próprio Jacareí, que era um rival histórico aqui, que sempre nos impôs muita dificuldade, né? Além do próprio Paulista Suzano aqui, que também causava. Então, o título foi... Agora, os erros de arbitragem, para avisar os amigos aí, são comuns do futebol, né? Agora não é determinante para... Não foi determinante para a vitória, para o título, para o acesso, para o título menos ainda, né? Agora, Daniel, qual a importância do apoio do poder público à época para o Grêmio Mauense? Rapaz, ali você pegou um ponto muito importante, porque hoje, né, as leis, elas são muito rígidas e elas não permitem, né, o tipo de apoio que, claro, não permite de maneira explícita, né? Porque a gente tem conhecimento de cidades do interior, como Mirassol mesmo, né? Uma parceria importante da cidade com o clube. Porque o futebol profissional, ele expõe positivamente a cidade para o mundo hoje, né? Com a internet e tal. Então, eu penso que, naquele momento, a prefeitura ela foi determinante, né? Ela foi extremamente importante na sessão do próprio estádio, que estava novinho em folha. O prefeito era o Leonel Damo, né? O ex-prefeito Leonel Damo, que, aliás... Quero mandar um abraço, um beijo no coração dele, que eu fiquei sabendo que ele não está muito bem de saúde, mas que ele se recupere no auge de seus 93 anos, que ele fique bem, e ele é um dos convidados, e também ele tem parte importante, meus amigos, na conquista desse importante título de 85. Como falei, o estádio, então a prefeitura cedeu o estádio, o Mauense jogava no acanhado campo de cerâmica, aí o estádio foi para lá, o Mauense foi para jogar para o estádio, né? Aquilo expôs positivamente, a prefeitura ajudava na aproximação de patrocínios, como era da Automasa, como que era da Gustão Esportes, Óticas Mauá. Fazia ponte, né? Era ponte. Fazia ponte. Além, claro. Fazia união. Tintas Coral. Além, claro, né, o Ayrton e Samuel, de que, como havia permissão à época, né, então alguns dos jogadores e funcionários do clube, da comissão técnica, eles eram funcionários da prefeitura. Então, por exemplo, o Adervano Benetti, ele era professor do Estado de Educação Física e professor da prefeitura também. Então, a prefeitura cedia o Adervano para fazer a preparação técnica física do time. Importante, né? Então englobou saúde, educação. Então foi decisivo. Tá dentro. O ex-prefeito Zé Carlos Greco era secretário de obras? Secretário de obras, né? O Zé Carlos. Quem era o secretário de esportes à época? Rapaz, agora você me pegou, hein, cara? Agora você me pegou, eu não me lembro quem que era. Porque a secretaria, acho que ela era junto, né, com educação, cultura e esportes. Tinha a Comissão Municipal de Esporte, o CME, não era? No livro, inclusive, tem uma foto lá do ingresso. O ingresso lá. Que bacana, importante. O ingresso lá. E era o jogo de 84, entre o São Paulo, foi uma promoção da Secretaria de Cultura, Esporte, Lazer e Educação, lá tudo junto lá, com a comissão de festejos. Né? Porque foi um grande evento, foi o maior público da história do Estádio Municipal de Mauá, né? Para receber São Paulo 2, Mauense 1, virou 0-0, Careca aos 4 fez 1-0, o Pita aos 30 fez 2-0 e o Valtinho aos 38 fez 2-1 para a alegria do povo de Mauá. O seu Joaquim estava já no Grêmio na época, vocês lembram? Joaquim Ferreira? Sim. O Joaquim Ferreira, ele era... Um dos fundadores, né? Ele foi um dos fundadores. Exatamente. Então, ele era... 3 anos já no... Isso. Ele era da arbitragem, né? Da sim, comissão de o arbitragem. Joaquim que intermediou a Aliás, vinda do Nabi, né? Para que o processo de fundação do Grêmio Mauense ocorresse. Isso, só que eu também rechaço não, eu amplio essa observação já no meu outro livro, Samuel. Porque assim, e nós temos registros, porque nada disso é inventado, a gente tem registro e documentação. Desde os anos 50 e 60, já se falava em Mauá de um sonho de fazer um estádio e de ter um time no futebol profissional. Nos anos 70, eu tenho reportagens que mostram isso, que afirmam isso. O Dorival Rezende, por exemplo... Agora só uma parte, Daniel. Claro. Nesse período aí, anos 50, 60, talvez não fosse Grêmio Mauaense o nome, né? Seria Olaria Futebol Clube, Olaria de Mauá. Ou Cerâmica, Cerâmica. Né? Olha, vocês estão falando muito da questão de ano de 1985, ano do título.
A IA aqui, a inteligência artificial, está me dizendo que o prefeito era Maurício Fioravante. Não, de 83 a 88. Não, a IA está errado. Tá errado. E o vice era o Manuel Moreira. Você Sim, vai confiar na já IA falecido. aqui? É Já brincadeira. Isso aqui é brincadeira. A IA você vai confiar nessa IA? Não, essa IA não tá com IA nada. Ai, que besteira. Porque eu estou atrás aqui. do nome do secretário na época. Estou tentando levantar tá. aqui. Então, assim, o que acontece? Então, só para encerrar essa parte. Então, já havia uma... desde os anos 50, Certo. a questão do estádio e depois, sobretudo quando o Mauá tornou-se independente a partir de 53, né, com o plebiscito. Então, já permeava no imaginário, porque o futebol era muito forte aqui em Mauá. Uma das partes que Mauá fez, um dos elementos mais importantes da aglutinação dos mauaenses na conquista da emancipação em 53 foi justamente a força do nosso futebol. O futebol de Mauá, no Independente Industrial, sobretudo esses dois clubes, se uniram, seus dirigentes, seus jogadores, atletas, torcedores, para a conquista da independência de Mauá. E detalhe, os times de Mauá foram campeões no ano do quarto centenário de Santo André, porque Mauá também achava que a disputa do futebol também contribuiria para essa luta contra o inimigo, à época, Santo André. O terreno do estádio, eu conheci o terreno que virou estádio em 1976, a gente jogava bola lá. Mas a pedra fundamental dele é de 67. 67. E o projeto, que também está lá no livro, ele é de 62. Tá? Então, já foi na primeira gestão do Hélio Bernardi, que foi jogador de futebol profissional também, que foi jogador de futebol. Daniel, quais foram as fontes que ajudaram o jornalista, memorialista Daniel Alcarria a formatar o livro? Assim, eu quero agradecer, aproveitar aqui o canhão aqui da FM Mauá 87.5 para agradecer, né, o Diário do Grande ABC, o jornal Diário do Grande ABC, que abriu suas portas, né, para o nosso trabalho, sessão de fotos originais da época. Seu período sabático foi na Catequese 562? Rapaz, maravilhoso. Ali com o Ademir Médici também, que eu quero mandar um beijo no coração dele, a Vitória, as meninas lá que colaboraram. E assim, a minha casa, Samuel, ela é praticamente um museu e uma biblioteca, né? Então, assim, eu tenho muita coisa, né, guardada de pesquisa. E essa pesquisa do Grêmio, ela é parte de uma outra que virou um outro livro, e tem uma outra pesquisa, parafraseando o meu amigo saudoso também, Pascoalino Assunção, né, que escreveu a história do futebol em Santo André, um maravilhoso fonte de referência histórica do futebol da região. Nós vamos também publicar o próximo trabalho nosso, com quase 300 páginas já escritas, vai ser a história do futebol em Mauá, onde a gente faz análise e a busca da pesquisa desde o início do século XX, né, até os dias de hoje. Então, assim, o Diário do Grande ABC, jornais antigos que eu tenho, né, a Folha de Mauá, mas no caso específico do título de 85... Voz de Mauá, não é? Já existia Voz de Mauá desde 1970. Então, mas sobretudo o Diário do Grande ABC. Claro, foi a nossa grande fonte. E claro, o que eu fiz? Eu também entrei em contato com cada um dos atletas, um por um. Claro, os que estavam, né, o que estão entre nós, né? Consegui achar uns companheiros que estavam bem distantes. O Gaúcho, né? O Gilmar, né, que hoje está lá na categoria de base do Atlético do Vila Nova, lá em Goiânia, né? O Dias, o Guerra, o Laurindo. O Laurindo, para vocês terem uma ideia, ele está em Santo André, está em Taubaté no futsal. E ele foi lá... campeão mundial, vice-campeão mundial com o time lá que ele me falou. Vai estar lá, eu não vou lembrar do nome do time lá. De Orlândia, jogou até o Falcão com ele. Orlândia, sim. Era um time fortíssimo que jogou o campeonato mundial aí. Né, então, assim, a gente conseguiu contatar praticamente todos os atletas da época, né, com exceção do alemão e do Paulo Leite de São Bernardo, que isso aí, né, eu só citei porque isso aí foi a pessoa não quis participar. Mas não tem problema não. Que Deus meio-dia é o nosso show de bola, Tribuna de Honra, recebendo o jornalista, memorialista Daniel Alcarria, nos contando um pouco sobre o livro que retrata a primeira grande conquista do futebol profissional de Mauá, Grêmio Mauaense, campeão da 3ª divisão em 1985. Como estão os preparativos para o evento que ocorre no dia 28 de novembro? 28 de novembro, a partir das 18 horas. Isso, lá na Secretaria da Educação, lá no prédio do Centro de Formação de Professores Miguel Arraes, né? No centro da cidade, o famoso prédio redondo, tá? No 10º andar.
estão todos convidados, tá? Os preparativos. Rapaz, falar para você, viu? Nós vamos apresentar também, eu acabo querendo abraçar o mundo, Ayrton, e eu acabo me enrolando, o Samuca. Porque assim, eu vou apresentar também esse trabalho lá no Congresso de História do ABC. Agora, no comecinho do São mês. Bernardo, dia 6, vai ter uma roda de conversa sobre o futebol do ABC, a qual aqui eu aproveito para fazer o convite. 6 de novembro? 6 de novembro, para o Ayrton Marques. Dias antes do evento? Para o Ayrton Marques e Obrigado, para o Samuel sim, Roberto. obrigado. A presença, porque falar de futebol do ABC, não falar de Ayrton Marques, não falar de Samuel, ou tá mentindo ou não conhece, né? Então já fica o convite para vocês. Então, obrigado. Eu tô fazendo lá um slide, lá um PowerPoint e tal, para apresentar esse trabalho lá como palestrante lá no Congresso de História. Os convites, né, nós estamos distribuindo os convites. Celebridades, autoridades convidadas e confirmadas. Sim, o nosso prefeito Marcelo Oliveira, né, o ex-presidente Clóvis Volpi, né? Eu vou chamar, não sei se vem, né, o presidente Reinaldo Carneiro Bastos, da Federação Paulista. Muito bem. Enfim, né, eu gostaria de chamar, mas eu não tenho contato aí, peço dar uma ajuda para vocês, dos presidentes dos clubes aqui do ABC, que eu gostaria de chamar o presidente do Santo André, o do Celso Luiz de Almeida, o São Bernardo, né, o do São Caetano, que eu acho que era importante. Legal, também, bacana. né? De fazer um convite. O Esporte Clube São Bernardo, acima de tudo, o Filipinho, né? Pois é. Representando a família Sheik. Claro que você também não vai esquecer do Tigrão. Não, claro que não. Aliás, os meus amigos autores, né, estarão todos aí. O Vitor Nadal vai estar aí, o Renato de São Caetano vai estar aí, o autor do Almanac do Saad. O pessoal de Jundiaí. De Jundiaí. O professor de Bauru. O Bauru. Quem que é o de Bauru mesmo? Tem o de Jundiaí, que é o Fornaza, então, né? O homem do Paulista de Jundiaí, né? E o São Paulino lá, aquele senhor também, tá sempre aqui na região. O Aristides. O senhor Aristides. Grande Aristides. Que bom, né? Que bom. Tá, eu acho que, não há dúvida. O nosso deputado estadual, Rômulo Fernandes, né? Claro, claro. Bacana. Muito Chamei bem. aí também os clubes da cidade, o presidente da nossa liga, né? O Claudião. Enfim, né? Isso é um momento da história da cidade, né, o Samuel? Não é uma coisa do Daniel. Apoiadores culturais, enfim, iniciativa privada. Alguns amigos colaboraram. Tá vestindo a camisa? Né? Fique à vontade aí. Então, eu quero aproveitar também o momento para agradecer aqui o Rogue, né? Lá do Paulistinha, agradecer o Pedrinho que nos ajudou, o nosso deputado Rômulo Fernandes, o nosso ministro Luiz Marinho também que nos ajudou, né? O vereador Rangel, o vereador José Luiz Cassimiro, o vereador Júnior Getúlio, presidente da Câmara, o Pedro do Carmo Alves, sim, o Kleber Brock também, né? O Grupo Penta, né? Eu estou colocando o nome das pessoas, porque eu também não vou lembrar do nome da empresa de todo mundo, né? Que ajudaram a gente, Samuel, porque você sabe que no Brasil o custo é muito alto e tal, e a gente, aquilo que vocês sabem, né? Eu não pretendo ganhar dinheiro, né? O importante para a gente não é o ganho. O ganho que nós queremos ter é deixar um registro para as gerações futuras. Importantíssimo, né? Para as gerações presentes, né, Ayrton? Não se perder a história, não se pode perder a história. Exatamente, para que as pessoas saibam, né, que na cidade, no momento histórico, teve uma campanha X e aquelas pessoas. É uma forma também de você resgatar a autoestima dessas pessoas. O Samuel me perguntou como é que está o preparativo. Além da atividade festiva, cada atleta e membro da comissão técnica receberá também um certificado, né, da Câmara Municipal, né, parabenizando os jogadores por aquela conquista. Né. Enfim, eu acredito que, né, a gente vai fazer um grande Quantas evento páginas lá. tem o livro? 128. Então, sendo 10 coloridas. Você já escreveu outros livros, né? Sim, é o quinto material nosso. Sobre o Grêmio Mauense, já tem o filho. o segundo livro. Isso mesmo. Sobre o Mauense é o segundo. São 2 livros, você tem quantos filhos? Um filho. É um filho. E quantas árvores você plantou? Mais de uma. Nós lançamos o Almanac do Futebol Ribeirão Pires 2015. Nós lançamos o livro da história do Mauense em 2017. Nós lançamos aquela revista do Juá em 2022. Nós lançamos, eu publiquei também a minha tese, né, na faculdade, que eu abordo as relações entre o futebol e a política no processo de emancipação. E agora esse... É que eu falo para o Samuel. Claro. Agora... A gente fala do PF aqui muitas vezes, política e futebol. É prato feito, não, é política e futebol. É tudo isso a ver. Que você disse. Daniel Alcarria, por favor, vai pensando numa música para fecharmos aqui o nosso show de bola. Tem uma pergunta aqui da nossa amiga jornalista, Janete Ogawa. Grande Janete Ogawa, um beijo para você, Janete. Daniel, por favor, e sobre a Biblioteca do Futebol em Paranapiacaba?
Muito bem lembrado. Eu ia comentar, mas já que ela deixou a bola quicando, melhor ainda. Quero aproveitar também o ensejo aqui para agradecer e parabenizar o subprefeito de Paranapiacaba, o Dr. Fábio Picarelli, e a própria Janete como sua assessora de imprensa. Nós levamos um projeto para o início do ano para Paranapiacaba, com o Dr. Fábio, para a gente fazer uma parceria com o Museu do Futebol, com o Memofute e com... Excelente. E com, assim, no sentido, Samuel, de a gente fazer um festival do futebol lá e montar, no contexto do festival, montar uma biblioteca temática acerca do esporte lá em Paranapiacaba, linkando o quê? Linkando que aquele espaço, como ele foi o primeiro registro, não é que ele foi o primeiro campo do Brasil. Eu até acho que ele não foi o primeiro campo do Brasil. Só que ele Ayrton, ele é o primeiro registro oficial, Perfeitamente. Que cita, né, que evidencia a prática desse esporte no Brasil. É uma planta datada de 1894, Então, em 2022, isso aí não é um livro meu, mas eu também fiz parte dessa antologia que foi publicada no Pacaembu, e eu escrevi justamente sobre que o ABC reivindica também a sua parcela nesse debate. Porque o pessoal de Campinas fala que foram eles. O pessoal de Itu diz que foi o pessoal do Colégio São Luís. Os marinheiros do Rio de Janeiro falam que foram lá. Não sei, o pessoal do Pará, o pessoal do Rio Grande do Sul. O Colégio Mackenzie vai falar também. Vai falar também. E tá tudo certo. Acho que todo mundo tem que trazer elementos. E nós, Samuel, trouxemos o elemento do campo. E nós estamos conseguindo colocar de maneira bem evidente a região do ABC nesse debate ideológico, nesse debate teórico, melhor dizendo, nesse debate acadêmico. E nós conseguimos isso. E parte desse processo é justamente você, a partir de agora, transformar Paranapiacaba, além de um polo turístico ferroviário, artístico, também um polo turístico voltado em relação ao futebol. O Sérgio de Paz, da Paz, vai estar lá? Vai estar lá também, o Serginho vai estar lá. E detalhe, sábado agora eu faço um trabalho lá de sábado e domingo. Começa sábado agora, nós já temos alguns livros que foram doados pelo Museu do Futebol, pela biblioteca do museu. A gente já fez uma primeira oficina de conservação e preservação de materiais metálicos voltados à preservação dos troféus e medalhas. Muito bacana aquilo lá. Tudo em parceria entre o Museu do Futebol e a Prefeitura, né, e o Poder Público de Santo André, a qual a gente tem feito essa união. Eu tenho sido lá o meio-campista lá. Eu tenho, né? Como eu não sou da prefeitura, eu sou do Memofute, então a gente tem feito ali esse meio-campo. O Memofute abraçou também a causa, está nos ajudando na sessão de livros. Daniel, e tenho certeza que será uma coisa maravilhosa. Eu posso doar um livro? Aliás, eu posso. Quem tiver livros relacionados ao esporte, ao futebol, pode nos doar lá. Daniel, vai pensando já na música. Estamos praticamente no finalzinho aqui do Tribuna de Honra, show de bola. Daqui a pouco tem puxadinho com convidados também. Primeira questão, o troféu de 85 estará no evento? Estará no evento, bem guardado, bem lá em cima, lá para ninguém está colocar em bom mãos estado gatunas. De conservação? Está na minha casa, está comigo. O de 85 e de 2003 estão comigo. Sobre a vendagem do livro? Estará também à disposição lá para o pessoal. Tem valor? Dia, R$40 mil só. Sim, legal, bacana. Preço acessível. Preço bem acessível. Claro que para os amigos da imprensa, vocês no caso eu vou presenteá-los. Vai rolar uma cortesia. Claro. Mas é isso. É um preço simbólico, né? Para a gente poder depois continuar trabalhando no processo, que a minha ideia, Samuel e Ayrton, pelo menos até o final do ano que vem, lançar esse próximo livro também, que é mais denso, que ele é um projeto muito mais profundo, uma pesquisa muito mais profunda sobre a história do futebol em Mauá. Eu sei que você é um cara exigente. Após a conclusão, o livro te agradou? Olha, Samuel... Ou faltou alguma coisinha que vem no próximo? Sempre falta, né? Mas vou dizer para você que eu fiquei bastante feliz com o resultado. Porque, assim, um livro ele é construído por algumas mãos também, né? Eu sou um cara muito perfeccionista, né? Chato pra caramba com essas coisas. Então, eu imprimi, aliás, eu fiz o livro, passei pro redator, depois passei pro outro amigo, passei pro professor, fizeram as correções devidas, fizeram Quem assina o prefácio? Quem assina o prefácio é o Clóvis Volpe. Professor Clóvis Volpe. E o Feijão assina o atual presidente do Grêmio. O atual presidente assina também lá o pós-fácil. E o que eu estava falando?
Da história de Mauá. Do livro. Se faltou alguma coisa. Não, do Grêmio. Isso. Então, assim, na verdade, aí eu mandei imprimir e tal, corrigi pra caramba. Mas, assim, eu tô bem contente com o resultado final. Eu acho que ele resume, né? Ele sintetiza com bastante precisão. O que foi que aconteceu na porque, época. assim, rapidamente, Sim. eu vou falar da estrutura do livro. Rapidamente, eu faço uma introdução histórica, né? Eu situo a cidade e o futebol da cidade historicamente, né? Até depois do surgimento do Grêmio, quando eu estava falando aqui, que não era uma obra do Nabi ou do pessoal que estava aqui no começo dos anos 80. Aquilo foi um produto final, porque desde os anos 60, 70 e 80, sobretudo 60 e 70, os políticos já queriam formar um time profissional. O Mocidade foi um balão de ensaio, um balão né? de ensaio. O Maringá foi um balão de ensaio, né? O Dorival prometia, em troca de apoio político, falou, se você me apoiar, eu transformo o teu time num time profissional. É verdade. Sim, nós temos registro disso. Sim, sim. Então você vê que o futebol profissional em Mauá já Eu ouvi essa conversa lá no Mocidade. É isso, e é verdadeiro. Então, enfim, o livro, modéstia a estrutura, né? Depois eu faço jogo a jogo, ficha técnica completa, renda pública e um comentário técnico acerca de cada um dos 24 jogos. Depois eu faço uma biografia de cada um dos atletas, de cada um dos dirigentes, de cada um dos membros da comissão técnica. Eu falo de todos os clubes, depois eu faço tem a parte estatística e a parte da imprensa. Completo. Enfim, é isso aí. Completo. Vamos Grêmio, né? Pra frente é o ideal, já tá no hino. Contamos um pouco do passado do Grêmio, né? O presente não é muito agradável, você entendeu? Esperamos que as meninas... Agora, o reencontro do Grêmio mauaense com o futuro passa por Mauá? Olha, Samuel, você como um jornalista inteligente e capacitado que sabe que é uma pergunta de resposta complexa, né? Eu penso que passa, mas para que isso ocorra, é necessário paixão, é necessário respeito pelas cores, pela história, é necessário abnegação, né? É necessário amor. E, sobretudo, uma grande mescla de ações. Porque, assim, Mauá, o futebol profissional de Mauá perdeu o vínculo com a torcida de Mauá. O Mauá Futebol Clube, por exemplo, chegou quase a final da Bezinha. Na semifinal você tinha lá 50 torcedores. O Mauaense, no ano do 40 anos, que poderia ter subido 40, 50 torcedores. Porque os clubes perderam identidade com a cidade. Então o primeiro passo é recuperar a identidade. Como recuperar? Tem que ter resultado de campo. Ninguém vai para ver time ruim. Para redescobrir o caminho do estádio. E para redescobrir aí é uma conjunção, né? Aí é o poder público, aí são os empresários, são os dirigentes, só que aí é aquela coisa, né? Se não tiver credibilidade, o empresário também não vai investir recurso. A saída seria uma SAF? Talvez. O Tanabi e o Ecos que subiram são duas SAFs. Verdade, verdade. Então, valeu, Daniel. Gratidão de coração. Sucesso para todos nós. Samuel, eu que agradeço a você, o Ayrton. Quero mandar um beijo no coração de todos os seus ouvintes. Aproveitar mais uma vez aqui a sua audiência para convidar todos no dia 28 de novembro, lá no lançamento do nosso livro. Ficarei muito feliz com a presença de vocês. Quero agradecer mais uma vez o convite feito por você. Eu já me sinto em casa aqui na FM 87.5. Mandar um abraço, obrigado, agradeço você e o Ayrton demais. Eu espero vocês também no dia 28 lá. Valeu, Ayrton. Futebol memória, futebol história, futebol família, futebol futuro, é isso aí. Grêmio Esportivo Mauaense. Qual é a música? A música eu quero o hino do Grêmio Esportivo Mauaense em rock and roll. Tem aí no YouTube aí, ó. Tá no meu canal, YouTube? Inclusive. Então tá bom. Vamos agitar, versão rock and roll. O Show de Bola volta amanhã a partir das 10h30, comigo, Ayrton Marques e o Derek Volpe, sempre a melhor revista esportiva só para você. Daqui a pouco tem Puxadinho com convidados sob o comando do Plínio Pessoa. Quero agradecer ao Plínio aí pela sessão dos 15 minutinhos aí, avançando no espaço do Puxadinho. E, é claro, esse grande evento aí marcado para o dia 28 de novembro, com a cobertura da FM Mauá. Mais algum registro, Ayrton? Não, é isso, né? Reforçando, eu assino embaixo, né? Lido, achado, devidamente assinado e vamos que vamos.
né? Escritor Daniel Alcarria. E as meninas, hein? Valeu. As meninas podem ganhar o Valeu. título. Já tem jogo Tá no agora, grau né? aí, Derek Eu só tenho uma Volpe? pergunta aqui pro Daniel. Ele é curtinha mesmo? Tem isso, eu acho que 1 minuto e pouco, 40 isso por aí, mesmo, né? Ah, então achei. Bacana, Então bacana. vamos ver se é ela mesmo. Então tá bom. Legal, obrigado. Valeu, valeu, valeu. Obrigado, Daniel. Samuel. Valeu, Obrigado. valeu. Tchau, tchau.